hora da correção de atividades das páginas 62 a 67 do volume 2 do livro de matemática. A página 62 vem falar sobre os elementos de um sólido geométrico, vértices, faces e arestas. Lembrando que a aresta é o encontro de quantas faces? Duas faces. Na letra B, pergunta quantas arestas são necessárias, o encontro de quantas arestas para formar um vértice. A resposta é 3 arestas. E as faces laterais de uma pirâmide, elas vão lembrar o quê? Um triângulo. Observando as faces laterais, olha, as paredes da pirâmide, ela não tem 3 lados. Então, ela é um triângulo, essas regiões. Já na letra D, como que é o formato das paredes, das faces laterais desse prisma? Elas têm o formato de um retângulo, pois possuem 4 lados. E quantas bases o prisma tem, a pirâmide e o cilindro? Vamos lembrar que tanto o cilindro quanto o prisma possuem 2 bases. Vocês podem posicioná-lo ele de um lado ou do outro e ele vai permanecer em pé, correto? Já a pirâmide, ela tem apenas uma base, pois no topo da pirâmide nós temos o encontro de todas as arestas formando este vértice, este pico, no ponto final ali, olha, no final da pirâmide, no topo da pirâmide. E na número 1, da atividade número 1, Cristiano e João eles estão montando uma estrutura, olha, com esses palitos e esses cubos. E a pergunta é, quantos palitos foram colocados para usar essa estrutura? Para 4 estruturas igual a essa. Então, você tem que pegar a quantidade de palitos utilizada, observando a imagem, multiplicando por 4. E no caso da letra B, as peças conectoras, 4 estruturas no total, você também vai pegar os cubos e multiplicar 4 vezes pelo número de cubos que aparece. Veja que nessa atividade, os cubos, as peças conectoras, vão representar os vértices e os palitos representam as arestas dessa estrutura. Portanto, na letra A, foram usados 48 palitos para fazer 4 estruturas iguais a essa, pois 12 vezes 4 é igual a 48. E na letra B, foram usadas 32 peças conectoras iguais a essa, pois 8 vezes 4 é igual a 32. No exercício número 2, está pedindo para você conversar, obviamente com um colega, mas você pode conversar com o pai, com a mãe, tio, vovô, vovó, e descobrir maneiras de descrever um cubo. O que a gente pode falar sobre as características de um cubo? Ele tem um formato que lembra o quê? Um dado? Ele tem as regiões quadradas, pois tem 4 lados. O que mais podemos falar sobre um cubo? Pense e reflita e coloque no seu caderno. Na página 63, no número 3, vem pedir para completar o quadro com o número de vértices da base das figuras geométricas e o total de vértices. Então, vamos observar. Nós temos aí pirâmides e prisma. Lembra que a diferença de um prisma para uma pirâmide é o quê? Prismas sempre vão ter 2 bases, enquanto a pirâmide tem apenas uma, porque no topo de uma pirâmide sempre tem o encontro de todas as arestas, não é isso? Tem o vértice lá no topo. Então, vamos lá. Nós já temos o exemplo. O prisma de base triangular já nos diz que a sua base tem 3 vértices, tem 3 lados. O total é 6, porque ele não tem 2 bases. 3 vezes 2, 6. Prisma de base pentagonal. Pentagonal nos lembra que tem, então, 5 lados. Então, ele tem 5 vértices. Se o prisma possui 2 bases, então o total de vértices é 10. No caso do prisma de base hexagonal, 6 lados, 6 vértices da sua base. Se ele tem 2 bases, 6 vezes 2, 12. Agora, vamos para as pirâmides. Lembra que a pirâmide só tem uma base? Então, uma pirâmide de base quadrada, ela vai ter 4 vértices na sua base, mais o vértice lá no topo. Então, 4 da base, mais 1 do topo. Qual vai ser o total de vértices? 5. Uma pirâmide de base pentagonal, ela vai ter na sua base 5 vértices, mais a do topo, o total, então, de 6. E a pirâmide de base hexagonal? Significa que a sua base tem 6 vértices e, junto com a do topo, nós temos 7.
E aí na letra B, está pedindo para você parar e pensar o que você pode perceber como regularidade. O que é uma regularidade mesmo? Aquilo que acontece sempre, com frequência, que é regular. Vocês podem observar que sempre que nós falamos de um prisma, o prisma vai ter o número de vértices da sua base multiplicado por 2, porque ele tem duas bases. Então, o número de vértices dele sempre vai ser da base mais a mesma quantidade, ou seja, mesma quantidade em cada lado dela. Então, ela vai ser sempre duplicada. E no caso da pirâmide? A pirâmide tem apenas uma base. Então, ela sempre vai ter o número de vértices da sua base mais um, ou seja, o número que ela tem total da sua base, mais aquele vértice que fica lá no topo das pirâmides. E no exercício número 4? Está pedindo para você observar o brinquedo do Geraldo. E está falando que tem a mesma quantidade de buracos nas faces retangulares. Então, retangulares são as paredes, são as partes em volta. E observa a sua base. Que formato que tem? Olha essa parte laranja aí, olha. Tem quantos lados? Tem 5 lados, não tem? Então, vamos observar. Se ele tem 5 lados na sua base, significa que eu tenho quantas paredes em volta retangulares? Eu tenho 5. E aí, observa quantos buraquinhos tem para ele colocar as peças geométricas nesse brinquedo. Não são 4? Então, eu vou fazer 4 vezes 5, que é igual a 20, porque ele vai ter o total de 20 buraquinhos para colocar formas geométricas nas laterais. Mais um de cada lado da sua base. Então, vai ser 20 mais 2. Então, ele tem um total de 22 buracos. É a resposta da letra A. Já na letra B, está pedindo para você fazer um esquema para explicar como você descobriu quantos buracos havia no brinquedo. Bom, eu te dei a minha sugestão. Teve outra forma de você fazer? Se você tiver, não tem problema. Nós podemos ter vários pensamentos diferentes e chegar no mesmo resultado. Se você encontrou uma outra forma, compartilha conosco e manda para o nosso grupo. Na página 64, vamos lá. Na malha quadriculada de cada item, desenhe conforme as orientações. Olha só, você vai colocar uma régua, vai ligar os pontos de A com B, depois de B com C, C com D e D com A. E vai colorir dentro disso que você marcou. Já na letra B, você vai pegar uma régua e vai ligar A com B, B com C e C com A. E também vai colorir. E aí você vai escrever o nome de cada figura geométrica plana desenhada. No item A, você desenhou um quadrado. E no item B, um triângulo. Agora, na malha quadriculada abaixo, na atividade 1, você vai ligar os pontos conforme a orientação, tá bom? Você vai ligar os pontos de acordo com o que está aí. Na letra A, vai responder qual o nome da figura geométrica não plana que você representou? Foi um paralelepípedo. E a letra B vem pedir para você contar o número de arestas e o número de vértices dessa figura. Lembre-se que cada ligação que você fez de um ponto a outro vai ser considerada uma aresta, por exemplo, A com B. Então, o total são 12 arestas. E as vértices são o encontro dessas arestas. Então, eu tenho 8 vértices. Vamos contar e observar? Na página 65, Camila e Gustavo, ao observar as fotos que tem aí abaixo, fizeram alguns desenhos para representar as construções dessas fotos. Observando os desenhos de Camila e Gustavo, qual das construções Camila pretende representar? E Gustavo, olha as peças, as regiões planas que Camila representou. Camila pretende representar a pirâmide do Museu do Louvre. Já Gustavo, ele vai representar o edifício em Belgrado. No número 3, observe a representação de uma caixa desmontada e responda a questão. Ou seja, desmontada, ela está planificada. Se a caixa for montada e ficar apoiada na mesa sobre a parte azul, qual será a cor da parte que ficará oposta à parte apoiada na mesa? Ou seja, se embaixo vai ficar azul, qual a cor vai ficar em cima? Vai ser o verde. Uma dica legal para resolver essa questão, gente, é você desenhar essa planificação em uma folha, colore as partes, depois dobra e forma esse cubo, que aí você consegue ter uma visualização. Ou seja,
A parte que vai ficar oposta à parte que está apoiada, que vai ficar em cima, é o verde. No exercício número 4, nós temos aí a imagem de uma lanterna chinesa. E aí, qual figura geométrica não plana essa lanterna lembra, gente? Uma esfera. E aí você vai desenhar na letra B a figura geométrica plana que pode ser reconhecida, ou seja, você vai desenhar um círculo, vai te lembrar, você vai fazer o contorno e lembre de colorir, tá bom? Porque nós estamos falando de uma região circular. Na página 66, vamos dar introdução ao tema 2, que é ângulos e polígonos. Porém, nós já vimos sobre isso na videoaula 2 de geometria e nos slides que vocês receberam nas aulas anteriores. Ângulo, ele me dá a ideia de giro, né? De eu medir um círculo, um semicírculo. E neste caso, nós temos aí a Júlia. E aí a Júlia, ela está no centro e ela começou a indicar os seus amigos. Primeiro começando o Clóvis, depois o Gabriel. Só que ela sem sair do lugar. Ela foi indicando cada um, ou seja, ela foi dando giros. O menor giro que Júlia deu para indicar, foi quem, gente? Foi Gabriel. E o maior giro foi Paula. Vocês conseguem observar aí pelo desenho? Olha, no da Paula, ela dá mais que um semicírculo já, olha. E no caso de Gabriel, ficou um espaço bem menorzinho. Agora, um giro me dá a ideia de uma figura geométrica que é chamada de ângulo. Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo. A gente pode fazer também uma referência que o encontro de duas retas ou de dois segmentos, ele me dá também um ângulo. Por exemplo, já pararam para observar, quando você pega uma escada e você vê a parte do piso até a parte que ela está subindo, nos degrauzinhos, olha, ela forma um ângulo. Se você pegar duas canetas, por exemplo, e aproximar uma da outra, deixar elas encostadas, e indo abrindo e fechando, você tem também medidas de ângulos diferentes. Agora vamos observar aí, olha, no número 1. Observe os giros dados por Vanessa e em seguida responda. Dos 3 giros dados por ela, qual foi o menor? 1, 2 ou 3? Foi o primeiro giro. Na página 67, vamos observar as imagens e o ângulo destacado em azul da lousa. Conseguem observar? Agora, temos a tesoura e temos a pista de skate. Destaque aí os ângulos. Nós temos aí na abertura da tesoura, nas laterais, tudo aí, olha, forma um ângulo. Na pista do skate, olha, o encontro da pista com o chão forma também um novo ângulo. Já no número 3, observe as ilustrações para responder, então, de A até a letra D. Na letra A está te perguntando o que foi destacado em cada uma das ilustrações. Foram destacados ângulos, que é o tema da nossa aula de agora. E os ângulos que têm maior abertura vão estar destacados como? Estão destacados em azul. Qual dos ângulos tem a menor abertura? O verde ou o azul? É o verde. Como que você fez para descobrir? Aí é uma resposta pessoal. Você pode falar, por exemplo, que você viu que um era mais aberto e um era mais fechado. Você observou a distância. E no número 4, está te pedindo para você citar 3 objetos ou situações em que podemos identificar um ângulo. Depois, no caderno, represente cada objeto ou situação com um desenho e destaque um ou mais ângulos. Então, tem várias situações. Você pode, por exemplo, uma caixa vai te dar ideias de ângulo, da tampa, na parte da base dela até a parede. O encontro de 2 paredes da sua casa, de um cômodo. Faça um desenho ou registre em forma de escrita e compartilhe conosco no nosso grupo. Até a próxima aula!